Passo de imediato ao secretário de Finanças, o secretário municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba, senhor Vitor Pupi. Pega o microfone lá, será que está funcionando? Já está funcionando. Vamos ver se Bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Finanças, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da comissão. Quero cumprimentar as vereadoras, os vereadores, quero cumprimentar a diretora Aline e parabenizar pela explanação do primeiro quadrimestre. Quero dar uma especial saudação aos colaboradores da Secretaria de Finanças, aos servidores e às servidoras presentes, ao superintendente Favoreto, do Banco do Brasil, em nome de quem cumprimento também os cidadãos aqui presentes na casa. E nós vamos começar a apresentar o nosso resultado do quadrimestre, começando um pouco pelo cenário de Curitiba, o nosso cenário tributário, agora já em 2018. Né? Nós temos, de fato, um começo em 2018 muito diferente daquilo que nós tínhamos em 2017. 2017 foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas mudanças, que graças ao esforço dessa Câmara de Vereadores em atender aos projetos que foram encaminhados pelo prefeito Rafael Greca, nos deu a possibilidade de atravessar esse ano difícil e trazer alguns resultados, algumas análises já no primeiro quadrimestre de 2018, lembrando que ainda é muito cedo, porque a máquina pública ela demora para trazer resultados. Né? Nós não conseguimos, obviamente, até em razão da dimensão do orçamento do município, modificar tudo o que foi feito, mas nós conseguimos, obviamente, dentro da nossa margem de manobra, trazer os resultados para o município, enfim, que se refletem em serviços para o município. Então, começando pelo cenário tributário, pode passar, nós tivemos aí alguma evolução interessante no ISS com relação ao primeiro quadrimestre de 2018. Então, nós temos uma evolução, um aumento nominal de 7%, é um número bastante interessante, até porque o ISS vem de um histórico muito significativo de queda nos últimos anos. Nós vamos chegar nesse gráfico depois, mas já é, de fato, um alento o fato do ISS estar se recuperando. Um dado interessante também é que 95,4% da arrecadação do ISS provém de segmentos acima de R$ 1 milhão por mês. Então, por segmento, esse dado é de janeiro a março, porque nós não temos ainda a compilação de abril. Por segmento, o que realmente evoluiu no município de Curitiba no primeiro trimestre aqui. Esse é o único dado que eu tenho trimestral. Então, o maior crescimento aqui nos serviços de vigilância, segurança e estacionamento, seguido de educação, treinamento e ensino. As contribuições eventuais são aqueles valores que o tomador de serviços retém do prestador. Então, esses valores também cresceram, e nós temos, em contrapartida, 3 setores em que houve um decréscimo. O mais importante, até pelo volume de arrecadação, é a construção civil. Nós tivemos um decréscimo de 4,6% na construção civil, mas nós temos confiança que esse decréscimo futuramente, ainda nesse exercício, vai ser revertido em razão do projeto de lei que foi aprovado aqui pela Câmara, que estabelece uma nova sistemática de cobrança do ISS. Aí realmente é questão de sistema eletrônico, sistema de cobrança do ISS, nós vamos passar a fazer de forma eletrônica, o que vai certamente, além de facilitar o serviço e otimizar o serviço da Prefeitura, vai também ter algum resultado interessante na arrecadação. Pode passar para o próximo. E esse resultado do ISS, em boa parte, provém do sucesso que nós tivemos aí no começo, em 2018, do Nota Curitibana. Nós tivemos um acréscimo muito significativo no número de notas fiscais emitidas no município. E o número mais significativo são as notas fiscais com CPF. Nós tivemos um aumento em 15% nesse primeiro trimestre, de notas fiscais pedidas aí com CPF. Isso significa que o cidadão, o contribuinte, tem pedido a nota fiscal, o programa, enfim, tem dado certo, nós temos mais de 50 mil participantes, esse número tem aumentado.
Então, do primeiro sorteio para o segundo, nós tivemos um acréscimo em torno de 24% do número de participantes. É um número bastante interessante para o município, e o programa, obviamente, ele tende a aumentar ainda mais, já que o estado do Paraná, no Nota Paraná, tem uma base de em torno de 2 milhões de cadastrados, né? Então, nós acreditamos que o programa deve continuar, já que tem trazido resultados bastante significativos aí para o município com o aumento da emissão de notas fiscais. Pode passar. Aí a nossa evolução do ISS com relação ao histórico. Então, esse dado, embora o ISS tenha subido no primeiro quadrimestre, se nós percebermos aí, desde 2013, nós tivemos mais quedas do que subidas, né? E nós tivemos uma queda extremamente significativa em 2017, no primeiro ano de gestão ali, e de 19,75%, é um vale realmente que nós tivemos, e nós começamos agora a recuperar o tributo. Então, o ISS, na verdade, nós não estamos ainda nos mesmos patamares de 2013, 2012, na verdade, quando nós tínhamos um ISS em torno de 1 bilhão e 200 ao ano, nós estamos aí em 1 bilhão e 100, a nossa previsão em 2018. Então, nós tivemos uma queda em 2017, mas evoluímos já no primeiro quadrimestre. Com relação ao IPTU, o IPTU é um tributo muito importante para o município e vem dado um resultado muito significativo. Eu diria até que a nossa queda do ISS, em boa parte, ela é amenizada, vamos dizer assim, pelo acréscimo na arrecadação do IPTU em Curitiba. Isso não é desse ano. O IPTU, historicamente, vem subindo aí, desde a revisão da planta genérica, que, diga-se, ocorreu em 2014. Então, nossa arrecadação do IPTU, ela acontece, na maior parte, do ano em fevereiro, que é aquele pagamento à vista que é feito. Nós tivemos aí, em 2018, 240 milhões de reais em fevereiro, contra 224 milhões de reais do ano passado, e assim os outros meses, em março, abril, que já são os parcelamentos do IPTU. Então, graças àquele limitador que foi aprovado aqui na Câmara, de 7% para imóveis não edificados e 4% mais a inflação para imóveis edificados, nós temos conseguido trazer um resultado interessante com relação ao IPTU, extremamente importante para o município, né? Pode passar para a próxima. Aí, o percentual que nós já arrecadamos do ISS é um pouco diferente do IPTU, né? Enquanto o IPTU nós arrecadamos já boa parte dos valores previstos em fevereiro, no primeiro quadrimestre, o ISS ele acontece de uma forma diluída ao longo do ano. Então, nós já arrecadamos da nossa previsão inicial 33,27% do montante total já nesse primeiro quadrimestre, ao contrário do ano passado, em que nós havíamos arrecadado apenas 29,28%. Esse dado é interessante, porque ele significa que o município está seguindo aí uma previsão orçamentária. Nós, provavelmente, se as coisas seguirem como estão, é claro que isso sempre depende também da economia do governo federal, mas nós seguimos sem contingenciamentos em razão de frustração de receita. Esse é um dado muito importante para nós, porque é comum no poder público se ter uma previsão orçamentária e imediatamente se contingenciar uma boa parte dos recursos. Nós, é claro, contingenciamos alguns recursos mínimos que não devem ocorrer a despesa, até para garantir as reservas do município, mas nós não temos um contingenciamento e muito menos um contingenciamento linear, como acontece, às vezes, aí, tanto nas esferas federal, estadual e municipal. Aí o nosso dado de evolução do IPTU, como eu disse, é um imposto que a arrecadação tem crescido de forma bastante interessante, desde a revisão da planta genérica de 2014, então ele cresceu bastante entre 2015 e 2016, continuou crescendo em 2017 e também em 2018. Por que ocorre esse crescimento do IPTU? Porque os valores atribuídos aos imóveis ainda estão inferiores àqueles valores da planta genérica. Então, até o momento em que o município, em que os imóveis chegarem no mesmo patamar daquele valor da planta genérica, haverá crescimento, né? Porque ainda existe uma defasagem bastante significativa entre o valor do imóvel e o valor venal utilizado como cálculo do IPTU pela prefeitura. Isso, ao longo do tempo, deve ser amortizado e o IPTU deve se estabilizar em breve. Pode passar para a próxima.
Aqui o nosso IPTU, como eu disse, nós já arrecadamos 55%, bem diferente do ISS, então a prefeitura, de fato, ela faz caixa, como qualquer município, no início do ano, para cumprir as suas obrigações, inclusive com o salário dos servidores, com os nossos fornecedores, enfim, ao longo do ano. Então, a prefeitura tem um caixa e ela vai, ao longo do tempo, amortizando, descontando esse caixa, vamos dizer assim, para pagar suas obrigações correntes, que, aliás, nós estamos rigorosamente em dia, com fornecedores, com colaboradores, os servidores da prefeitura, desde 2017. Não há, quero dizer às senhoras e senhores, uma conta atrasada no município. Claro que existe demora, às vezes, de processo administrativo, o ateste da prestação de serviço, mas nós não temos nenhuma obrigação vencida em 2017 e 2018, atrasada por falta de recursos. Temos cumprido rigorosamente em dia com as nossas obrigações, o que é um ganho não só para a cidade, mas também para o cidadão, porque quem paga a conta do atraso, ao final do processo, é o cidadão que vai pagar juros e correção monetária para aqueles pagamentos que foram realizados em atraso. Quero sempre lembrar a vossas excelências a questão do lixo, né? O município ficou entre 2013 e 2016 com uma média de atraso de 96 dias do contrato do lixo. Não é possível que nós paguemos agora 38 milhões de mora, dos efeitos da mora do município, em razão desse atraso sistemático das prestações do maior contrato da cidade. Então, hoje estamos rigorosamente em dia, principalmente com o contrato de lixo. Pode passar para a próxima. Aí uma questão bastante interessante em razão da taxa de lixo que foi alterada. Senhor presidente, perdão, desculpe interromper, secretário, peço a averiguação de quórum. Som. A sessão foi interrompida, vereador. Nós estamos em audiência, o nosso sistema não tem como fazer a verificação eletrônica, porque deu pane, nós estamos usando, inclusive, esse sistema de microfone. A verificação aqui, nós temos 18 vereadores participando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, Colpani. 20, vereador presidente Serginho do Posto. Acho que não vou falar, depois eu falo. Bom, vamos voltar então. Essa dado é muito importante porque diz respeito à inadimplência da taxa de coleta de lixo e do IPTU. Então, em razão das modificações que foram feitas no ano passado, nós desvinculamos os limitadores da taxa de coleta de lixo do IPTU. E a inadimplência do município diminuiu. Então, isso significa, ao contrário de algumas previsões, que o município, a mudança, além de significativa do ponto de vista da arrecadação, ela se mostrou bastante efetiva no meio de cobrança da taxa de coleta de lixo. Nós tínhamos uma inadimplência em 2017 de 18,91%. Essa inadimplência, geralmente, ela se corrige um pouco, ela diminui um pouco ao longo do ano, porque as pessoas vão acertando as suas contas ao longo do ano, mas a inadimplência de 2018, embora os lançamentos, a quantidade de lançamentos, mas não o valor da taxa, isso é importante lembrar, o valor da taxa permaneceu o mesmo. Algumas pessoas que não recebiam a cobrança passaram a receber, enfim, mas a inadimplência caiu para 18,24%, o que é um dado extremamente importante para a prefeitura. Nós conseguimos ter um acréscimo bastante significativo na arrecadação do lixo, eu vou mostrar depois os valores, mas com uma inadimplência um pouco, pelo menos, menor do que o ano passado. A prefeitura ainda deve, com relação àqueles tributos em dívida ativa, implementar novos mecanismos de cobrança, inclusive o protesto da dívida, que já está em fase final de testes pela Procuradoria-Geral do município, mas na nossa inadimplência do lixo, esse dado é bastante positivo e demonstra aí o sucesso da medida que foi implementada em 2018. Pode passar para a próxima. Com relação ao ITBI, o ITBI tem um resultado bastante interessante, porque o ITBI é diretamente ligado, obviamente, ao setor
imobiliário da cidade, né? Nós tivemos aí, entre janeiro e março, eu queria falar de abril um pouco depois, valores próximos ou até alguma perda no ITBI com relação a 2017. Só que em abril entrou a nova sistemática de cobrança do ITBI, que também foi aprovada por essa Câmara Municipal no ano passado. O que é essa sistemática do ITBI nova, né? Nós mantivemos as alíquotas do ITBI, a máxima de 2,7%, eliminamos aquela alíquota intermediária e, principalmente, passamos a cobrar o ITBI na escritura de compra e venda do imóvel e não mais no registro da matrícula no cartório de registros de imóveis. Isso nos deu, a partir de abril, um acréscimo muito significativo no ITBI, de 22.271 em 2017, passamos para 29.964, quase 30 milhões de reais em abril do ITBI. Isso significa que nós conseguimos evoluir 34,5% em um mês do ITBI, em razão da sistemática nova que foi adotada a partir da promulgação da lei no ano passado. Então, uma mudança que também deu certo, ela significa um aumento bastante representativo na arrecadação do ITBI. Esse valor tende também a se manter, porque nós temos um estoque muito grande de pessoas que fazem a escritura, ou que faziam a escritura, e não recolhiam o ITBI, deixavam para recolher no registro de imóveis, e essa escritura ficava por muitos e muitos anos simplesmente lá aguardando o registro. Então, nós tivemos uma evolução bastante significativa e acreditamos que esse aumento deve ainda se manter ou até mesmo se elevar nos próximos meses. Pode passar para a próxima. Aí o ITBI, lembrando que nós também estamos vindo de uma queda em razão da crise do mercado imobiliário bastante significativa em 2016, de 38,77%. Então, os acréscimos que nós estamos tendo também na arrecadação, eles também refletem não os patamares de antigamente do ITBI em termos reais, mas eles refletem uma melhora no ITBI com relação ao cenário que nós tínhamos em 2017, pretendendo ainda voltar àquelas quantias que o município conseguia arrecadar no início de 2010 até 2015, mais ou menos, quando os valores ainda eram maiores. Pode passar para a próxima. Aí nós estamos já arrecadando 32% no nosso ITBI previsto em 2018, contra 30% em 2017. Estamos aí também, assim como o ISS, dentro da expectativa de arrecadação, o que significa que, mais uma vez, nós não temos uma previsão de contingenciamento linear de recursos em todas as secretarias. Então, pode passar para a próxima. Aí a nossa evolução da receita tributária por tributo no primeiro quadrimestre. Então, nas taxas, e aqui, obviamente, a taxa de lixo nos deu um ganho bastante significativo, nós acrescentamos em termos reais 33,8% em relação ao último exercício. Esse valor é muito significativo para o município, significa que o município vai ter recursos para pagar o contrato de lixo. É claro que ainda existe o déficit no contrato de lixo em razão da inadimplência. Então, esse déficit, como eu disse, está em torno de 18%, ele é coberto pelos recursos do Tesouro, né? Nós lançamos em torno de 200 milhões de reais de taxa de lixo, então nós temos esse valor que é coberto pelo Tesouro, a diferença aí dos 18%, que deve cair um pouco em torno de 16% até 15% no final do ano, é a nossa expectativa. Imposto de renda retiro na fonte também aumentou, 8,65%, lembrando que esse valor é principalmente aquele valor que fica para o município e é retido do imposto dos servidores municipais. Nosso ISS, em termos reais, nominal eu disse eram 7%, em termos reais 4,13%, o nosso ITBI 3,47%, lembrando que aquele acréscimo mais significativo aconteceu em abril, e o nosso IPTU crescendo 6,59%. O município tem um cenário interessante, então, uma trajetória interessante de recuperação fiscal na arrecadação, o que é extremamente importante porque nós vínhamos desequilibrados. O município sempre largava, e ainda larga, o ano com despesas
muito significativas e até mesmo maiores aí do que a receita. Então, nós temos que ajustar essas despesas ao longo do ano, mas com o acréscimo na receita se torna possível planejar e dar mais sustentabilidade aí para as finanças públicas do município nesse exercício. Aí a nossa receita tributária por ano, esse dado talvez seja o mais significativo do ponto de vista histórico. Quero chamar a atenção para a linha amarela do ISS. Então, os senhores e as senhoras percebam que em 2015 nós tínhamos 1.246 bilhões de arrecadação do ISS. Esse valor caiu e caiu bastante, caiu para 1.119 bilhão, a nossa previsão agora em 2019, a LDO já foi enviada aqui para a Câmara Municipal, e 1.106 bilhão nesse ano de 2018. E 100 milhões de reais para o município é um valor extremamente significativo. Então, o que nós temos que fazer? Temos feito? Nós temos procurado outras fontes de arrecadação para manter o município não dependente de transferências federais e estaduais. Aliás, o município de Curitiba arrecada em torno de 59% do seu orçamento em receitas próprias do município. Isso nos dá a possibilidade, ao contrário de outros municípios, de ter mais autonomia e independência em relação ao governo federal e ao governo estadual. Então, esse número também é bastante significativo, já que mais de 90% dos municípios brasileiros dependem, de fato, de transferências do governo federal e estadual. Aí, na linha abaixo, nós temos o IPTU vem de uma trajetória de crescimento a partir de 2014. Temos o ITBI, que decresceu bastante em 2015, em razão da crise imobiliária, e perdeu espaço até mesmo para o imposto de renda retido na fonte, que o ultrapassou. E ali a nossa taxa de lixo, que de 106, 114, esperamos arrecadar 162 milhões de reais ao longo de 2019, 156 milhões de reais ainda em 2018. Esse valor varia conforme a inadimplência do pagamento da taxa de coleta de lixo. Pode passar para a próxima. Aí um dado interessante dos convênios com o governo do Estado do Paraná, né? Então, que valores que o município tem recebido do Estado, e eu até na última audiência do último quadrimestre de 2017, eu estive aqui e disse também aos senhores que nós temos feito, o que nós fizemos em 2017, foram com os recursos do município, inclusive os recursos dessa Câmara de Vereadores, que devolveu ao município recursos para serem aplicados na manutenção da cidade. Então, percebam que em 2014, o Estado tinha encaminhado para o município 82 milhões de reais por meio de convênios. Já adianto que esse valor aqui diz respeito, em sua maior parte, ao subsídio, ao convênio do transporte coletivo, que se encerrou em 2015. Então, até 2014, o Estado do Paraná encaminhava esses valores, uma prestação mensal em torno de 5, 6 milhões de reais para o município de Curitiba. Com o rompimento desse convênio, esse valor foi estancado em 2015, não houve mais repasses a esse título. Então, aqueles valores de 2015 e 2016 se referem a outros recursos. Em 2017, o Estado do Paraná repassou 71 milhões, dos quais, eu diria, 60 milhões aproximadamente, dizem respeito a recursos para a saúde. Então, são recursos que o Estado do Paraná repassou para as atividades de saúde no município. Nós não tivemos repasse do transporte coletivo, em que pese a região metropolitana, enfim, se utilizar do aparato que a cidade dispõe para o transporte coletivo. Então, o Estado até agora não renovou o contrato, existe uma expectativa que o Estado possa, de fato, diante da reintegração do transporte coletivo, repassar novamente esses valores que eram passados ao município, em razão até mesmo do custo da tarifa pública de transporte. Em 2018, nós temos até agora 14 milhões lançados. Isso significa o seguinte, que tudo aquilo que se vê no município sendo feito, as obras, enfim, o recap, são com recursos do Tesouro Municipal e até mesmo o repasse feito por essa Câmara de Vereadores para o Poder Executivo. Pode passar para a próxima. Agora, um dado bastante interessante, se as nossas receitas municipais têm reagido de forma interessante, nós temos conseguido recuperar a arrecadação
praticamente em todos os tributos, as nossas transferências constitucionais têm caído, e esse dado é importantíssimo. É realmente dramático entender que o Estado do Paraná repassava, em 2013, 805 milhões de reais para o município de Curitiba, para a gestão passada, e hoje repassa apenas 598 milhões de reais em 2019 e 620 milhões de reais em 2018, como cota parte do ICMS. Então, não é possível que Curitiba, que atende toda a região metropolitana nos serviços de saúde, o cidadão da região metropolitana venha a Curitiba, nós sabemos, para que receba tratamento de saúde, em razão até das carências da região metropolitana, mas, mesmo assim, nós temos perdido muito, se se pensar na inflação ainda entre 2013 e 2018, nós perdemos muito dinheiro do governo do Estado do Paraná com relação à cota parte do ICMS. Esse dinheiro é bastante significativo, e aí vem o esforço do município de recompor esses valores com os tributos próprios, né? Por isso que é importante sempre a colaboração da Câmara, como tem colaborado, para fazer com que o município se sustente e possa continuar prestando serviços com os recursos próprios. E ali embaixo, na linha cinza, os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o recurso que o governo federal passa para Curitiba. Se pensar na inflação, nós perdemos, obviamente, valores, porque nós vemos aí na mesma toada, mais ou menos desde 2012, com as mesmas quantias, já sem considerar ainda a inflação do período. Pode passar para a próxima. Aí, com relação às despesas, antes de chegar nos números do nosso quadrimestre, prestando contas até com relação às dívidas municipais, que são aquelas dívidas que o município parcelou e tem se utilizado do leilão reverso para pagamento. Então, vale lembrar que nós tínhamos dívidas bastante significativas com a Previdência, que nós reparcelamos em 200 prestações, com o Instituto Curitiba de Saúde, em torno de 60 milhões de reais, que nós aprovamos uma lei aqui também na Câmara, reparcelando aqueles valores que foram deixados de 2016 para trás, e temos dívidas com os nossos fornecedores. Nós pagamos boa parte dessas dívidas no ano passado, por meio de leilões e parcelamentos. Pagamos também todos aqueles nossos fornecedores que tinham créditos abaixo de 300 mil reais, foi uma parcela bastante significativa, e temos aí um estoque que começou em 187 milhões para os leilões e para os parcelamentos, e hoje já está em 126 milhões de reais. Nós conseguimos um deságio extremamente significativo, pode passar para o próximo, que eu acho que tem o deságio do leilão, nos 3 leilões que nós fizemos aqui em Curitiba. Então, nós ofertamos primeiro 8 milhões e 800, no segundo leilão 10 milhões, e no terceiro leilão também 10 milhões. Tivemos o melhor resultado de desconto. No último leilão, uma média aí de 24,52% de desconto que os fornecedores de Curitiba ofertaram para que recebessem à vista o valor do crédito devido pelo município. Então, aos poucos, nós temos conseguido limpar essa carteira de dívidas do município, e eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico bastante interessante que demonstra isso. Pode passar para o próximo, por favor. Esse gráfico eu queria mostrar, e esse gráfico ele é extremamente significativo para entender um pouco das finanças do município e as nossas finanças públicas. Então, percebam que isso aqui, na verdade, são as despesas, é o valor que o município compromete a cada ano corrente com as despesas que não foram pagas no exercício anterior. Então, percebam ali que em 2014, o município não comprometia muito, até porque tinha feito um reparcelamento das outras dívidas que haviam sido deixadas pela outra gestão. Em 2015, esse valor já subiu exponencialmente, né? Foi para 122 milhões. Em 2016, 200 milhões. Se nós não tivéssemos aprovado nosso plano de recuperação de Curitiba, nós teríamos rolado a dívida em 493 milhões de reais. Isso significa que o município iria utilizar do orçamento corrente, 493 milhões de reais, para pagar 2016, 2015, 2014. Então, nós tivemos que colocar um ponto nessa trajetória aí, praticamente suicida, eu diria,
E nós reduzimos para 66 milhões já em 2017 e apenas 5 milhões e 900 em 2018. A nossa meta, claro, é zerar esse valor, lembrando que é normal que algumas faturas, algumas contas em valores não significativos passem para o ano seguinte. É aquela despesa que chegou no dia 28 de dezembro, ou aquele contrato que foi assinado no dia 15 de dezembro, enfim, e que aí, por questões contábeis, em razão do regime de competência, nós temos que apropriar no exercício seguinte, mas não 493 milhões. Então, isso significa, esses 493 milhões, justamente o atraso nos pagamentos da prefeitura. Se eu não tenho fluxo financeiro, se a prefeitura não tem fluxo financeiro para pagar com o dinheiro corrente as obrigações atuais, ela acaba se utilizando do dinheiro de hoje para pagar aquelas dívidas de 2, 3, 5, 6 meses atrás, como foi, por exemplo, o contrato do lixo, que vencia em junho, que não havia sido pago ainda. Pode passar para a próxima. Bom, com relação aos investimentos que a cidade tem feito, a carteira de investimentos da cidade, a título de informação, a prefeitura tem aí, entre 2017 e 2018, 46 contratos que já foram concluídos, em torno de 69 milhões de reais. Contratos em andamento, em 2018, são 79 contratos, a carteira de 596 milhões de reais em investimentos da cidade em andamento. Isso inclui todos os recursos, inclui recursos de operações de crédito, recursos do governo federal e também do governo do estado, e os contratos aguardando aí ordem de serviço ou ainda em licitação, também já incluídos aí contratos importantes que o município fez com o estado do Paraná, 169 milhões, o que significa uma carteira total de investimentos aí de 835 milhões de reais para 164 contratos em obras aí na prefeitura de Curitiba. Pode passar para a próxima. Bom, agora já pensando no nosso quadrimestre, né? Aqui são os números realmente do quadrimestre, o que nós chamamos de receitas e despesas no primeiro quadrimestre. Então, nós temos aí receitas correntes realizadas de 2 bilhões 802 milhões, receitas de capital 40 milhões de reais, receitas intra-orçamentárias, que são recursos do regime próprio de previdência social, em sua grande parte, 560 milhões de reais. Lembrando que, como o vereador Tiago Ferro falou logo no início da apresentação, a maior despesa da prefeitura é com a Previdência. Então, nós temos uma conta bastante significativa da Previdência, o município tem honrado, o município incluiu pela primeira vez no orçamento da cidade, em 2018, os aportes para a Previdência, em torno de 313 milhões de reais, repetimos na LDO de 2019 os aportes da Previdência, 395 milhões de reais, fora a contribuição patronal. Então, o município tem feito um esforço para manter regular a Previdência. Vale dizer que aqueles valores que não foram repassados entre 2015 e 2016 pelo município, em torno de 480 milhões de reais, vão ser pagos em 15 anos. Então, a cidade pagará por 15 anos o atraso de 2015 e 2016, em 200 prestações, cada uma em torno de 2 milhões de reais, em razão de um plano de previdência que não se sustentava, né? Então, foi extremamente importante também a aprovação aqui na Câmara Municipal da reforma que nós fizemos dentro das nossas limitações municipais da Previdência Municipal. É claro que, se o governo federal não aprovar, de alguma forma, reformas no que diz respeito ao conteúdo constitucional, todos os estados e municípios vão continuar passando dificuldades, né? Mas nós fizemos a nossa parte, nós regularizamos a Previdência e nós não devemos também, para a Previdência de Curitiba, temos cumprido rigorosamente o que diz a lei 15.042, salvo engano. Então, nós tivemos aí nas receitas um total no primeiro quadrimestre de 2 bilhões 842 milhões, sem as intraorçamentárias, a variação real positiva de 2,11%. Vale lembrar que, quando eu estive aqui em 2017, a nossa variação era negativa. Nossa receita estava decrescendo, e agora nós tivemos um acréscimo bastante significativo, principalmente na parte tributária. Pode passar agora para a próxima. As receitas do quadrimestre, então isso não é aquele cenário, eu passei o cenário tributário
geral. Então, com relação ao quadrimestre, os números dos tributos, eu não sei se pode aproximar essa tela ou não, ótimo. Contribuição de melhoria, que é algo que o município se utiliza hoje muito pouco, ou não se utiliza, na verdade, tem arrecadado por meio de dívida ativa, valores muito pequenos. Aliás, o município tem estudado o restabelecimento da contribuição de melhoria para aproveitar a captura de mais-valia naquelas obras que o município investe. Ora, se o município investe com o dinheiro do contribuinte, é bastante razoável que aquele empreendedor, enfim, ele possa também devolver uma parte para a cidade em razão de recursos, de uma valorização que o seu empreendimento obteve em razão de recursos do município. Então, isso é algo que deve acontecer nos próximos anos. Então, temos aí, com relação à arrecadação, o nosso IPTU, como eu disse ali, já no começo do ano, bastante significativo, o volume, o ISS 387 milhões, IPTU 396, e assim por diante as demais receitas. Percebam que houve um acréscimo em relação aos quadrimestres de cada exercício anterior. Mas em 2016, percebam a queda, comparando os 433 milhões de reais que a Prefeitura arrecadou em 2016, a título do ISS, contra 387 milhões em 2018. Estamos nos recuperando, mas ainda temos algum caminho, enfim, para retomar os níveis do ISS que nós tínhamos antes, o nosso principal tributo. Com relação às transferências correntes, que essa sim é algo que essa Câmara, eu até peço licença para pedir, até apelar à Câmara que possa gestionar junto ao Estado, enfim, até a União Federal, porque nós precisamos de contrapartida para os investimentos que nós fazemos na cidade. Ou seja, as nossas transferências correntes vêm caindo e vêm caindo bastante aí nos últimos anos. Então, nós temos ali os valores principais, como eu disse, o Fundo de Participação dos Municípios, aquele valor de 82, pegando de baixo para cima. Temos ali recursos do SUS, que também caíram, recursos do IPVA, que também, em termos reais, caíram, até mesmo o Fundeb, que paga boa parte da educação, inclusive uma parte da folha de pagamento da educação, também caiu. Então, o município continua com os mesmos serviços à disposição, tem aprimorado os serviços e expandido aí alguns serviços, mas tem recebido menos dinheiro da União Federal e também do governo do Estado do Paraná no que diz respeito às transferências correntes. Pode passar para a próxima. Com relação às despesas, nós temos uma despesa de 2 bilhões 265 milhões até agora, uma despesa de capital que aumentou bastante, 146 milhões. E esse é um dado bom, na verdade, a despesa de capital, porque significa aumento tanto do investimento, como também a da amortização da dívida que a Prefeitura tem nessa política de saneamento do município. Nós vamos detalhar isso para frente. Aí as reservas, nós continuamos com zero, não mexemos nas reservas. Intra-orçamentária, as despesas, 629 milhões, a maior parte aqui é do recurso do RPPS. Então, nós temos aí despesas de 3 bilhões e 41 milhões. Pode passar aí para a próxima. Um acréscimo real de 3,73% nas despesas, mas a maior parte disso diz respeito tanto à amortização da dívida como investimentos. Nós tivemos um acréscimo ainda na questão de pessoal, que não foi tão significativo, porque nós passamos a pagar as férias do magistério em janeiro, ao invés de dezembro, em razão da ausência de caixa aí nos últimos exercícios para honrar com essas obrigações. Vale lembrar sempre que a Prefeitura de Curitiba era a pior capital do Brasil em termos de liquidez aí no início de 2017, e hoje nós já recuperamos a nossa capacidade de investimento, inclusive com o aval da União em razão do rating do Tesouro Nacional. Então, vamos ver as despesas correntes de uma forma um pouquinho mais detalhada. Pode passar aí, por gentileza. Bom, aqui a nossa ODC, é o custeio do município. Então, nós tivemos aí 1 bilhão 181 milhões de outras despesas correntes. Nossos juros e encargos da dívida, 14 milhões de reais. Nossa despesa com pessoal e encargos sociais, no primeiro quadrimestre, de 1 bilhão e 69 milhões de reais. Pode passar para a próxima, que tem uma comparação
interessante. Bom, aqui nós já realizamos, então, em torno de 30% do pessoal em cargos sociais, ou seja, estamos pagando rigorosamente em dia as nossas obrigações com os servidores e também com a Previdência. Juros em cargos da dívida também, 29,2%. ODC, 36%. E nosso município tem adiantado aí alguns recursos para manutenção, enfim, tem empenhado alguns recursos para que as obras não parem, a manutenção, as equipes do município não parem, mas estritamente dentro do orçamento. Como eu mostrei para Vossas Excelências, nossa obrigação com relação ao exercício passado é muito pequena, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, nós temos aí uma política de respeito estrito ao orçamento. Pode passar para a próxima. Aí a nossa evolução das despesas correntes, no primeiro quadrimestre, né, o nosso ODC, 1.135 para 1.181, um crescimento real de 1,2% no nosso custeio, que também reflete essa política do município de expandir aí a manutenção da cidade. Vale lembrar que as equipes do município, as equipes de manutenção, de limpeza, elas fazem parte do custeio do município. Como a prefeitura tem investido bastante nessas rubricas, nós aumentamos também, ou pelo menos não diminuímos aí as despesas com relação a essa atividade. Aí as nossas despesas de capital, nós amortizamos praticamente 100 milhões da dívida do município no primeiro quadrimestre de 2018. As inversões financeiras são aqueles recursos que são destinados para as empresas, as companhias aí do município, especialmente a URBS e a Coab, que recebem aumento de capital do município. E investimentos, o município, no primeiro quadrimestre, destinou em recursos próprios 42.588 milhões de reais. Aí uma variação interessante, nós já investimos praticamente 10% do que nós temos previsto. É claro que os próximos investimentos dependem das licitações que estão em curso. Como eu mostrei, nós temos uma carteira bastante significativa de licitações e contratos aguardando ordem de serviço. Em inversões financeiras, nós já mandamos praticamente todo o valor que nós tínhamos para as companhias, tanto para a Coab e para a URBS. A URBS vem num processo de saneamento de suas contas, né, de encontrar ainda algum equilíbrio no seu fluxo financeiro, da mesma forma a Coab, enfim. E aí a amortização da dívida do município, nós já amortizamos 51,9%, devemos amortizar mais do que o previsto, porque nós devemos realizar mais leilões, ou pelo menos mais algum leilão da dívida deixada pela gestão anterior. Pode passar, por favor. Com relação às despesas de capital, aí sim, esse acréscimo bastante significativo. Com relação a 2017, nós aumentamos em 72%, em termos reais, aí, a nossa despesa de capital. Isso significa que nós estamos pagando mais dívida, saneando mais o município, estamos investindo mais, enfim, significativamente em comparação com o que aconteceu em 2017. Esses 146 milhões refletem bastante essa postura do município de respeito aí ao equilíbrio fiscal, enfim, pagamento das dívidas do município. Pode passar para a próxima. Bom, a evolução dos investimentos, investimos mais aí em 13,9% em termos reais, 42 milhões de reais em 2018, já no primeiro quadrimestre, contra 36 em 2017. Em 2017, nós já havíamos investido mais do que investimos em 2016. Então, com o tempo, o município recupera a sua capacidade de investir, porque o investimento é a primeira coisa que é estrangulada quando não se tem dinheiro tanto para o custeio como para pessoal, né? O investimento do município sempre é comprometido porque é um gasto discricionário. Então, é claro que o município ele lança a mão de recursos para pagar pessoal e para pagar o custeio e segura o investimento. Então, com o tempo, o município vai ganhando capacidade de investir e esse dado começa a refletir, e isso em razão do plano de recuperação da cidade. Aí a nossa dívida, que subiu bastante, 128%, mais do que o dobro. Então, estamos pagando mais do que o dobro do que a dívida que nós já pagamos em 2017, e isso aqui inclui toda a dívida do município, né? Inclui tanto as operações de crédito corriqueiras, como também aquela dívida da Previdência,
ou a dívida daquelas despesas sem empenho que foram deixadas e que nós estamos regularizando, mais que dobramos aí o pagamento da dívida do município. Percebam que há um valor bastante significativo que o município compromete do seu orçamento para fazer frente, enfim, à dívida da gestão anterior. Pode passar. Aí o nosso resultado primário e nominal, nós temos aí a previsão da LDO, um resultado primário negativo de 308 milhões, que nós vamos ajustando ao longo do exercício. Como eu disse, o município ainda tem dificuldades quando inaugura o seu orçamento, porque ele vem de uma despesa maior do que a receita. Então, com o tempo, o município vai equilibrando, obviamente, desde que controle a sua despesa, mas ele larga de uma previsão negativa de meta de resultado primário. Temos 610 milhões positivos, por quê? Porque nós arrecadamos o IPTU no primeiro quadrimestre. Esse resultado deve diminuir, vamos dizer assim, ao longo do exercício, embora ainda pretendamos que fique positivo. Nosso resultado nominal, volte um pouquinho, por favor. O resultado nominal aí do município, temos uma previsão de 35 milhões negativo, estamos pelas mesmas razões que eu disse, 595 milhões de reais positivo, significa que o município tem recursos, tem caixa para fazer frente às suas obrigações correntes e também, principalmente, às operações de crédito. Temos uma receita corrente líquida de 7 bilhões 644 milhões, com as deduções 739 milhões, ficamos de uma receita corrente líquida total de 6 bilhões 864 milhões, ajustada aí para o primeiro quadrimestre desse exercício. Pode passar. Aí nas nossas metas e limites, a começar com o nosso limite de pessoal, o nosso limite prudencial, temos atualmente 44,88%, nossa despesa líquida de pessoal são 2 bilhões 736 milhões, já incluindo ativos e inativos. Daqui nós conseguimos mostrar a evolução da despesa de pessoal nos últimos anos, já deduzido o Fundo de Urbanização de Curitiba, que, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, também aprovada aqui na Câmara, fez com que o FUC deixasse de compor a base de cálculo aí da RCL para fins do limite prudencial. Então, nós vimos uma trajetória de ascendência nos últimos anos, isso reflete aquele gráfico que eu sempre tenho dito também aqui na Câmara, de aumento da despesa pessoal de 70%, em contraposição a um aumento da RCL de 28%. Então, nós vimos aumentando as despesas pessoal em 2016, no início de 2017, no primeiro quadrimestre, chegou a 50,3%, e agora nós corrigimos, percebam que nós conseguimos retornar o limite prudencial a valores mais aceitáveis de 44,88%. Embora o limite prudencial, vale dizer, ele não represente, por si só, a questão, a solvabilidade ou a saúde financeira do município com relação à política pessoal. Vale dizer que nós temos aí 4 bilhões de reais comprometidos com o pessoal, tanto pessoal ativo como pessoal inativo. Então, é claro que 4 bilhões de reais, qualquer movimento que se faça, é extremamente significativo para o município, já que as nossas receitas crescem, mas elas não crescem de uma proporção tão extensa assim. Pode passar para a próxima. Aí os nossos limites com a dívida consolidada do município, temos aí atualmente 6,64%, uma dívida consolidada de 1 bilhão 521 milhões, para um alerta máximo aí de 120%. Nós vamos detalhar agora o que é essa nossa dívida consolidada. Então, percebam que também esse é um dado financeiro bastante importante, junto com aquelas despesas do exercício anterior. O que nós fizemos? Nós reduzimos ali aquele pico em 2016 de 200 milhões de reais para 66 em 2017, e aquela outra linha azul que se sobrepõe demonstra os valores que foram novados pelo município, ou reparcelados, digamos assim, das obrigações. Então, essas duas linhas são convergentes. Ao mesmo tempo que nós vamos diminuindo as nossas obrigações com o pagamento, o serviço da dívida, daquelas despesas sem empenho, nós vamos também zerando
o comprometimento dos recursos do município com despesas de exercícios anteriores. E aqui sim é que se demonstra uma trajetória de sustentabilidade financeira. Aliás, mesmo que eu não esteja aqui nos próximos anos, enfim, independente do secretário ou secretária que fizer compor as próximas prefeituras, as próximas gestões, esse é um gráfico que sempre deveria ser olhado com cautela nas apresentações dos quadrimestres. Porque é muito fácil mostrar, como se me lembro de ter vindo aqui no primeiro quadrimestre de 2017, que houve resultado orçamentário positivo. Essas coisas se escondem no orçamento. Então, nós temos uma política de completa transparência com relação ao orçamento público, e esse dado reflete isso. Talvez seja um dos dados mais significativos do plano de recuperação, do ajuste fiscal, que foi feito em Curitiba no último ano. Pode passar para o próximo. Aí a nossa dívida municipal, que entre 2016 e 2017 pulou aí de 1 bilhão e 98 para 1 bilhão e 507. Como eu disse, a maior parte desse pulo da dívida interna é a Previdência. Então, nós vamos pagar por 15 anos recursos que nós não passamos em 2015 e 2016. Uma dívida cara para o município, 6% de juros, mais correção monetária ao ano. E nós vamos ter que cumprir essa obrigação com o nosso Instituto de Previdência, porque essa questão também é regulamentada pela Previdência, pela Secretaria da Previdência Social. E aí nossa dívida consolidada, volte um pouquinho, a nossa dívida consolidada líquida vem caindo. Por que ela vem caindo? Porque o município começa a ter, de fato, caixa, enfim, para fazer frente a essas obrigações. E isso é analisado também pela Secretaria do Tesouro Nacional, quando conferia ao município o rating para conseguir o aval nas operações de crédito do município. Pode passar para a próxima. Então, a nossa composição da nossa dívida interna, como eu disse, pode aproximar mais um pouco? Recursos do nosso Fundo de Previdência, o nosso RPPS, 428 milhões de reais atualmente. Todos esses valores dizem respeito a 2015, salvo engano, 2014, talvez tenha algum saldo, e 2016. Então, nós temos 428 milhões, a parte mais significativa da nossa dívida interna é com a Previdência dos servidores, em razão de valores que não foram repassados por IPMC naquele período. Aí temos aí, sim, operações de crédito com a Caixa Econômica, a parte da dívida, ali, inovação, significam os reparcelamentos das despesas sem empenho, principalmente. Precatórios, estamos em dia com os precatórios no município de Curitiba, uma obrigação em torno de 90 milhões de reais. E aí vem outras, eu queria chamar a atenção, para conhecimento da Câmara, também sobre o PASEP. O PASEP é um tributo instituído pela União Federal de 1% sobre as receitas do município. O que acontece é que a União Federal autuou o município em alguns anos, isso já vem, salvo engano, desde 2012, e são duas autuações, são os maiores processos judiciais do município de Curitiba contra a União Federal, entre todos o contencioso da cidade. E a Receita Federal fez incluir na base de cálculo do PASEP as receitas com o FUC, o que me parece também completamente inadequado, porque, ora, o mesmo raciocínio que valeu para a despesa pessoal tem que valer também para o PASEP. Não é uma receita que o município dispõe, ou seja, deveria ser excluído da base de cálculo, e o município conseguiu agora, judicialmente, uma liminar na Justiça Federal aqui de primeira instância, desobrigando o município de recolher o PASEP sobre as verbas do FUC, o que representa aí, em 4 anos, em torno de 40 milhões de reais para o município de Curitiba. É muito significativo, é um recurso que não havia sido previsto no orçamento, porque nós não esperávamos que a Receita Federal passasse a exigir essa questão. Também nos autuou no PASEP sobre o Fundo de Saúde Municipal, temos recolhido esse valor, mas o FUC, em razão de uma decisão da Justiça Federal, o município foi desobrigado de pagar. Pode passar para a próxima. Aí os nossos limites com garantias, nós temos, na verdade, uma operação de garantia com a Coab, o município garante uma dívida da Coab já há algum tempo, nosso limite é baixo, 3,49%, para um valor de garantias em torno de 230 milhões de reais. Pode passar para o próximo. Esse dado sempre se repete, na verdade.
Nossos limites com operações de crédito, inclusive o superintendente do Banco do Brasil fica bastante feliz com esse número, porque nós temos capacidade de endividamento, né? Então, Curitiba tem um limite com operações de crédito bastante baixo, 0,03% entre operações internas e externas, o que significa, do ponto de vista desse índice, que é possível, sim, o município tomar crédito. É claro que isso sempre tem que ser visto em contraposição com o fluxo financeiro do município, né? Então, esse índice não pode ser, assim como o limite prudencial, ser visto de forma isolada, né? Então, nós temos aí capacidade de tomar operações de crédito, mas nós sempre temos que olhar também o nosso curto prazo. Pode passar para a próxima. Os nossos limites de publicidade e propaganda, então, nós temos um limite estipulado na nossa lei de responsabilidade fiscal municipal de 0,6%, nós estamos aí em 0,2%, ou seja, abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal municipal. Pode passar para a próxima. Com relação aos índices constitucionais, nós temos uma previsão na saúde de encerrar o exercício em torno de 20,4%, o nosso limite constitucional é 15%, já estamos em 17,0%, então Curitiba realmente investe muito na saúde, tem um custeio bastante significativo com a saúde, isso em parte é para atender toda a estrutura que está disponibilizada aqui no município, as UPAs, enfim, toda a estrutura de saúde. E com relação à educação, nós temos atualmente 21,54%, aquele dado que o vereador Tiago Ferro passou, talvez tenha alguma diferença na base, mas essa é a base do Tribunal de Contas. Temos uma previsão de encerrar o ano na saúde em torno de 26,7% a 27%, acima do limite constitucional de 25% estabelecido. Bom, era isso que eu queria falar para os senhores. Queria dizer também, por favor, vamos continuar pedindo a nota curitibana. A arrecadação do ISS tem apresentado resultados positivos, mas também depende do esforço e da conscientização da população em pedir a nota. Eu agradeço a participação e fico à disposição para questionamentos. Muito obrigado. Eu agradeço, secretário Pupi, pela clareza e a transparência da sua apresentação, toda a sua dinâmica. Então, seguindo a mesma ordem, a prioridade aos vereadores que compõem a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, já inscritos, vereador Ezequias e também professora Josete. Quero também dar boas-vindas ao ex-vereador Sadi, que faz presente nessa sessão. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Parabenizar o secretário Vitor Pupi e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria Municipal de Finanças. Só podemos realmente enaltecer seu trabalho, secretário. Minha pergunta é o que podemos nós, como Câmara, fazer para que possamos recuperar esses valores do ICMS, né? Se temos que fazer uma gestão com a governadora, né, para que esses recursos que já estiveram no governo passado, o senhor traz aqui um número que era de 600 milhões, e que hoje é menos da metade, o que nós, como aqui parlamentares, podemos fazer para que esse valor possa voltar ao município, porque é um valor realmente importante. Outra coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é, a lei que votamos aqui na casa, e que o senhor bem disse, está causando um enorme sucesso entre aqueles que tinham recursos de até 300 mil reais, né, e que foi excelente, e está acontecendo, se nós não poderíamos pensar também em um valor que fosse um pouquinho acima também, para que nos próximos meses, pudéssemos aí incrementar esse valor, para que pudesse ser também para aqueles que têm valores um pouco maior dos 300 mil reais. É isso, muito obrigado, parabéns a todos os senhores. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o secretário, toda a sua equipe, agradecer a presença dos demais presentes também, cumprimentar as entidades sindicais aqui presentes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria de levantar uma preocupação em relação
há alguns contratos, principalmente na área de limpeza e conservação, que foram realizados via dispensa de licitação. Pelo menos foi o que nós identificamos. Se houve, né, esse novo procedimento licitatório, isso não está registrado no portal da transparência. Então, nós temos, como exemplo, aí, contratos com a Tecnolimp, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Guarda, com o Governo Municipal, também contratos que foram feitos com a Egiserve e Auxiliar. Então, essa é uma pergunta, né? O porquê da dispensa de licitação, que, no nosso entendimento, não seria legal a partir do que está posto na Lei 8666, no seu artigo 24, inciso 4º. Tá? Também nós temos dúvidas acerca do processo licitatório em relação aos resíduos sólidos, né? Então, gostaríamos de saber em que situação se encontra esse procedimento, quais são as dificuldades, né, para que haja a realização desse procedimento. E também, né, uma pergunta em relação à URBS. O que nós temos acompanhado via debate nessa casa são várias ações no sentido de repasse de recursos ou compra de terrenos. Foi um procedimento também por parte da administração municipal para que sejam carregados recursos para a URBS. Mas nós temos um questionamento, porque nos parece, pelo menos, frente ao acesso a informações que nós temos, que não houve, de fato, uma alteração no procedimento, num procedimento em relação a uma auditoria da URBS, a revisão de mecanismos de gestão para que ela seja uma empresa sustentável. Seriam esses os questionamentos. Obrigada. Presidente, em função do adiantado da hora, eu solicito a programação da audiência por mais... Desculpe. Foi um lapso. É prorrogação da sessão por mais 15 minutos. A pedido da vereadora Julieta Reis, colocamos em votação a prorrogação desta audiência pública por mais 15 minutos. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Secretário Vitor Pupi. Bom, agradeço as perguntas, vereadores aqui, a questão do que o que a Câmara de fato pode fazer com relação à necessidade da cota parte do ICMS. Eu acho que isso, de fato, é um movimento político. Existe uma lei que estabelece os critérios de repartição do ICMS. Essa lei tem sido prejudicial a Curitiba, porque os índices que a compõem têm sido desfavoráveis para o município. É claro que o município perdeu também algumas empresas importantes, a exemplo da Ambev, que antes era aqui e foi para Ponta Grossa, e isso acaba também nos depreciando o índice. Mas perceba que a queda do índice não é de um ano para outro só. Temos perdido sistematicamente. Então, acho que deve existir algum processo de revisão, alguma conscientização também do Estado, que pode começar por meio até da Câmara de Vereadores da capital, da necessidade de Curitiba, em razão da função que desempenha para a capital e para a região metropolitana, ser contemplada com os recursos condizentes à sua atividade, né? Então, acredito que aí realmente é algo que tem que começar, é um movimento que tem que começar. Nós não podemos ficar olhando Curitiba perder recursos desse montante aí para outros municípios. Com relação ao aumento do teto de R$300 mil, me parece que aí dependeria de alteração da legislação da Lei 15.044,
Mas, salvo engano, nós temos valores agora mais altos para pagar. Não sei se é 1 milhão, eu preciso olhar, mas o menor credor deve ter em torno de 1 milhão e alguma coisa. E aí nós temos em torno de 20 credores ainda brigando, vamos dizer assim, nos leilões. Nós temos um grande credor, que é a Cavo, né, que representa aí mais da metade da dívida, mas nós teríamos que aumentar muito, talvez, teria que fazer um estudo para ver o impacto para pagar essas empresas à vista. As perguntas da vereadora, da professora Josete, eu agradeço, com relação à contratação de empresas de limpeza e conservação no município. Eu, sinceramente, na pasta de finanças, não me recordo disso ter acontecido. Provavelmente deve ser algum contrato específico de alguma pasta. Talvez fosse importante verificar qual é a pasta que fez a contratação. Acredito que o contrato pode ter sido prorrogado, feito um contrato de emergência, provavelmente, enquanto não se faz a licitação. Acho que dispensa da licitação, sinceramente, dificilmente aconteceria, porque é uma atividade que demanda concorrência, né? Então, mas é preciso verificar qual a pasta que foi responsável e direcionar a pergunta. Eu mesmo posso direcionar a pergunta e depois responder também as perguntas que eu... Educação e governo. Então, acho que essas perguntas podem ser direcionadas, eu mesmo posso direcionar para as secretarias e trazer um retorno depois para a Câmara, para o seu gabinete, né, com relação a essas perguntas. Com relação aos resíduos, a contratação da licitação do lixo, a Prefeitura fez um edital, e esse edital encontrava-se até recentemente suspenso aí pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas discordou de alguns critérios utilizados pelo município, o que fez com que o município necessariamente fizesse uma contratação emergencial do lixo. Vale dizer que o contrato do lixo, ele teve um decréscimo no valor. Em 2017, era em torno de 18 milhões de reais, nós ficamos em torno de 16.900, salvo engano, em 2018. Então, nós conseguimos ainda fazer uma gestão no contrato de emergência do lixo, mas espero que a licitação seja logo liberada aí pelo Tribunal de Contas e o município possa encaminhar a licitação do lixo da cidade. Os repasses feitos para a URBS pelo município, nós fizemos a compra de alguns terrenos que pertenciam à URBS e que eram importantes também em razão de uma operação com a Caixa Econômica Federal. Então, a intenção não foi apenas enviar recursos para a URBS. É claro que a URBS precisa de recursos e vem de uma política aí de saneamento, então ela precisa primeiro restabelecer o seu caixa, fazer cumprir as suas obrigações. Lembro, aliás, que a URBS não pagava a Copel, tinha uma dívida de 2 milhões de reais com a Copel desde 2015, estava em atraso a conta de energia elétrica. A URBS teve que passar por um processo de demissão também de alguns funcionários, empregados públicos, para fim de recuperar a sua solvabilidade. E esses recursos que o município manda, eles de fato são importantes para a companhia. Nós não pagamos ainda toda aquela operação que foi aprovada aqui na Câmara de compra de terrenos. Mas, salvo engano, em torno de 19 milhões de reais, nós já encaminhamos em torno de 10 a 11 milhões de reais para a companhia. Também devemos mandar para a companhia os recursos de fiscalização das atividades dos aplicativos, dos APTCs, né? Então, nós temos um contrato aí a ser fechado com a URBS, porque a URBS vai fiscalizar, e já está fiscalizando, enfim, essas companhias, aí, esses aplicativos. Devemos passar em torno de 200 mil reais mensais à companhia, para que ela desenvolva as atividades de fiscalização dos aplicativos. A URBS também recebe montantes de administração referentes a Clear Channel. Me parece que esse contrato está ainda em stand-by, deve voltar a receber em breve os valores da Clear Channel, recebe ressarcimento de pessoal posto à disposição da Prefeitura. Então, existem diversas rubricas que são encaminhadas para a URBS, mas a URBS tem uma receita própria importante também. A URBS tem a receita da operação da rodoviária, que é uma receita que pode ser incrementada, pode se tornar mais eficiente nesse sentido, e tem gestionado para isso. A locação das lojas, enfim, que a URBS tem retomado, dos espaços públicos que a URBS administra. A URBS realmente ela tem que aumentar a sua receita para fazer frente
a obrigação, as despesas que ela tem. Me parece aí que a questão seria realmente também com o presidente da companhia, questioná-lo sobre o patamar, enfim, a sustentabilidade da companhia, que parece ter se encaminhado de uma forma bastante positiva aí desde essa nova gestão da URBS. Era isso. Na sequência, vereadores presidente dessa casa, Sérgio Balaguer, vereador Goura e vereadora Julieta Reis. Vou procurar ser bem objetivo, mais uma vez saudar o secretário Vitor Pupi e sempre desejo a ele que continue com uma profícua gestão, porque a gestão de finanças de um município como Curitiba não tem sido fácil, principalmente da forma que foi herdada a gestão passada, mas bem objetivo. Complementando a pergunta do vereador Ezequias, e eu tenho alertado em alguns momentos outros secretários que passaram por esta pasta, de que forma que o município possa aferir essa transferência, principalmente da cota parte do ICMS em relação ao governo do Estado, e se é apenas por um alinhamento político, ou como que é feita a distribuição. Se o município tem feito pedido de revisões ao Estado, pedindo, de fato, esta queda de receita, em que setor que caiu a queda de receita, porque nós observamos que alguns setores da economia tiveram seu ICMS aumentado, como é o caso de combustíveis, que representa hoje, para o Estado do Paraná, acredito que quase em torno de 35% do que é arrecadado no ICMS do Estado, origem dos combustíveis vendidos nas bombas dos postos de combustíveis. Representa muito. E este é um imposto que é arrecadado antecipadamente, porque hoje os governos, e o Estado do Paraná não é diferente, ele aplica ao proprietário, revendedor, num posto de combustíveis, uma tabela onde supõe-se que o preço dos combustíveis ele é vendido numa faixa de valor e geralmente o mercado coloca isso aí para baixo. Então ele paga por um valor de ICMS muito aquém do que ele se comercializa. E esse dinheiro fica retido, o Estado não devolve aos revendedores. Portanto, isso também não vem ao município. A gente observa isso. Então, a pergunta é se o município tem feito, e se nós pudéssemos, aí eu acredito que uma ação política, conversarmos com os deputados estaduais, deputados federais, e criar o critério da distribuição de recursos do ICMS, porque parece-me que ele também não é muito claro quando ele distribui aos municípios. Educação, saúde, porém, esses não. Só para finalizar. E em relação às indenizações, secretário, que são de licenças prêmios não fruídas aos servidores que se aposentam, como que o município hoje coloca no seu orçamento esta indenização? Se ela está em contas a pagar, se ela está como indenizações, porque a previsão que a gente observa no orçamento, ele gira esse ano aproximadamente 2,5 milhões para as indenizações para esta licença prêmio não fruído. Porém, sabe-se que há um passivo numa casa de mais de 50 milhões a serem pagos aos servidores que se aposentaram, sendo que 2013 ainda não foram quitados, tem indenizações do ano de 2013, 2014 que não foram pagas, e assim por diante. Então, eu acho que há uma distância muito grande aí, esse passivo ele tem se avolumado ao longo dos anos. Então, a lei que foi votada da indenização, ela, não sei se era necessária uma revisão no ponto de vista de que forma que essas pessoas os servidores seriam indenizados. Então, são essas duas perguntas. Desculpe-me se me alonguei. Obrigado, presidente. Vereador Goura. Obrigado, presidente Tiago Ferro. Saudação, mais uma vez. Bom, algumas perguntas também. O senhor apresentou aqui os repasses do Estado nessa linha histórica de 2014 até agora a prévia de 2018. Fica assim explícita assim uma falta também de uniformidade nesse repasse. Em 2015 de 25 milhões para 40 em 2016 e daí sobe 71 milhões em 2017.
se há alguma explicação para isso. Não digo para destinação dos recursos, eu falo da escolha política por isso. No Diário Oficial de 24 de abril de 2018, na segunda pergunta, há uma redução da rubrica de estrutura cicloviária de R$ 416 mil, publicada no Diário Oficial. A gente já sabe que a Prefeitura está investindo muito pouco na mobilidade ativa, especialmente na ciclomobilidade, e hoje mesmo o prefeito anuncia os 500 e poucos milhões de reais, dos quais 300 oriundos do governo estadual para pavimentação e asfalto. Pergunto também, secretário, há uma reclamação de alguns setores de promoção de eventos, de shows, que não está sendo cumprida a proposta que foi votada e aprovada aqui na Câmara Municipal de redução do ISS para eventos de 5% para 2%. Então, nós recebemos essa reclamação, se o senhor também puder esclarecer. E, por fim, só um questionamento. Acho que a questão das despesas com pessoal, elas se consolidam, como o senhor bem mostrou, como o principal gasto, o custo da Prefeitura. No entanto, a gente sabe também de um déficit enorme de servidores, de pessoal, de equipe de fiscalização. Eu pergunto, como equilibrar, se há essa discussão interna entre o RH e as finanças, porque a gente precisa, sim, de contratação de novos profissionais. Secretaria do Meio Ambiente, PUC, SMOP, todos estão com um corpo de funcionários que está se aposentando e a gente precisa garantir uma melhoria nos serviços públicos. No mais, agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência e de toda a equipe. Vereadora Julieta Reis. Cumprimentar o secretário Pupi, sabemos das dificuldades e principalmente dos grandes problemas de todas as cidades brasileiras, e não só do Brasil, como no exterior, com a questão do equilíbrio fiscal. Isso é primordial para todas as cidades, porque quem não se preocupa com o equilíbrio fiscal é fadado a ter a sua cidade com dívidas e inadimplência. Então, cumprimentá-lo pelo seu esforço, no sentido de manter esse equilíbrio fiscal na cidade com todos os serviços funcionando. Ao mesmo tempo, a minha preocupação, o vereador Serginho já perguntou, eu quero saber qual é o critério adotado com relação ao pagamento dessas licenças-prêmios não usufruídas pelos servidores. Qual é o critério que é adotado, se é por ordem, se isso entra em qual orçamento, conforme o nosso presidente já solicitou. Eu agradeço ao presidente e cumprimento a toda a equipe da Secretaria de Finanças. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Julieta. Secretário Vitor Pupi. Eu agradeço as perguntas. Vou começar de trás para frente pelas perguntas da vereadora Julieta. E aí já respondo também uma pergunta do vereador Serginho. A licença-prêmio tem um critério cronológico para ser pago. E, de fato, nós temos um estoque de licenças-prêmio bastante significativo na Prefeitura. Ele está em torno de 70 milhões de reais, é o valor do estoque a ser pago pelo município. E o município tem uma previsão nesse ano de pagar em torno de 2 milhões de reais, devemos aumentar um pouco esse valor. Nós temos pensado em mecanismos mais inteligentes que possibilitem ao município adimplir em curto prazo ou em médio prazo essa questão da licença-prêmio. Passa, obviamente, por uma mudança legislativa, porque a licença-prêmio, essa posição já não usufruída, a posição já consolidada aí na Justiça, ela é devida a título de indenização ao servidor público. Então, o município não pode, de uma vez só, pagar esses 70 milhões de reais, obviamente, nós não temos condições de fazer isso. Mas temos, sim, uma preocupação de estabelecer um novo mecanismo. Nós ainda não discutimos essa questão com o prefeito, temos algumas ideias para que isso seja saneado. Estamos pagando, salvo engano, 2012, 2013, nesse momento. Gostaríamos de avançar, né? Até porque é um dinheiro que o servidor tem, de fato, direito adquirido a receber. Mas vai depender de alguma nova modalidade de pagamento que nós consigamos implementar
no futuro. Mas temos sim essa preocupação registrada do ponto de vista de RH. Aliás, essa verba fica alocada nos recursos humanos, na Secretaria de Recursos Humanos do município. Com relação ao equilíbrio fiscal, é verdade, é um desafio para todos os municípios, mas vale sempre lembrar que quem paga a conta do desequilíbrio fiscal é o cidadão, é o contribuinte que paga com juros e correção monetária a conta do desequilíbrio fiscal. Então, é uma agenda que não é particularmente só da Secretaria de Finanças, mas é do prefeito Rafael Greca, é do município, a fim de garantir a sustentabilidade do município para as próximas gestões e gerações. Com relação às perguntas do vereador Gora, agradeço também a questão dos repasses do Estado, essa ausência de uniformidade nos convênios. Também me parece isso preocupante do ponto de vista de planejamento, porque só se pode planejar se tem certeza daquele recurso. Então, é um recurso que acaba vindo de forma, vamos dizer assim, mais esporádica, depende de uma gestão política, obviamente também, sempre entre o município e o Estado. Isso nos prejudica também, principalmente no transporte coletivo, eu diria, porque o município recebia esses recursos até 2014, no comecinho de 2015 isso foi encerrado, e realmente é difícil administrar o sistema sem uma previsão de uniformidade desses repasses. Mas isso depende de quem tem a chave do caixa do lado de lá, da Secretaria da Fazenda do Estado. E também reflete, eu já estive na Secretaria de Fazenda do Estado, fui diretor-geral já numa ocasião lá, também reflete o seguinte, se o Estado consegue se planejar, ele consegue reservar recursos para os convênios com todos os municípios. Esse é um recurso que é rapidamente cortado, se é necessário, porque também é um recurso discricionário. Então, também depende da gestão fiscal do município. A questão da redução de verbas para ciclovias, enfim, eu preciso verificar esses R$413 mil. A gestão desse recurso, não sei se Secretaria de Governo, enfim, mas precisa questionar em razão do que isso aconteceu. Sinceramente, não poderia responder agora, mas fica também já anotado esse questionamento para nós encaminharmos a resposta o mais rápido possível. E eu agradeço a oportunidade de perguntar sobre eventos e shows, porque essa é uma questão que tem realmente levantado algum questionamento e é interessante esclarecer. Então, como é que foi o processo legislativo? O Executivo encaminhou para cá um projeto de lei que reduzia para feiras e congressos de 5% para 2%. O projeto de lei foi emendado e se incluiu a palavra eventos e também atividade de shows. O que acontece? Acontece que o anexo único da Lei Complementar 116, que regula o ISS em termos nacionais, ela não contém a palavra eventos. Então, embora para nós, do ponto de vista do cotidiano, eventos pode significar bastante coisa, no direito tributário, o eventos não significa, para fins do ISS, absolutamente nada. Então, nós reduzimos uma atividade, eventos, que não tem correspondência na Lei 116. Né? O que acontece? Os shows já estão reduzidos para 2%. Então, nós vamos ter que corrigir essa questão dos eventos. Existe um projeto de lei que deve ser encaminhado à Câmara, se não nessa semana, na próxima, já elencando quais atividades que a Prefeitura pretende incluir nessa questão dos 2%. E, principalmente, a questão de espetáculos teatrais, espetáculos circenses, é um valor que a Prefeitura quase não arrecada, pode arrecadar, por exemplo, com o Cirque du Soleil, que se instala em outras localidades. A produção de eventos, isso sim é uma atividade. Festivais é outra atividade, né, o festival. Então, nós devemos incluir essas atividades nos 2%, mas vai depender de modificação legislativa. Então, hoje existe esse vácuo legal em que nós reduzimos eventos, mas eventos não têm correspondência a uma atividade do ISS. Secretário, só para contribuir aqui, Felipe, para contribuir no debate, realmente está online aqui, o pessoal acabou de marcar. Então, esse prazo, assim, para ter uma ideia, seria de quanto? Teria que mandar mensagem para cá e tramitar aqui também, ou não? O vereador Pira até participou diretamente nisso, talvez. Já há uma mensagem, tramitando uma nova mensagem com as regulamentações que o secretário colocou agora especificando quais são. Exato. É isso que já está na tela do computador pronto, que deve estar agora em fase de elaboração final para nós votarmos aqui na casa. Não sei se o secretário, se nós estamos falando a mesma coisa.
Exato. Existe por parte da Prefeitura, se não foi encaminhado ainda, deve ser encaminhado essa semana, dizendo o que é eventos. Nós vamos ter uma renúncia fiscal em torno de 1.400 milhões de reais, que nós esperamos, em razão dessa redução, seja menor impactada, atraindo essas atividades para Curitiba, né? Enfim, mas deve chegar bastante em breve, se é que já não chegou aí na Câmara. Tá? São, salvo engano, 8 ou 9 itens que vão ser beneficiados com a redução. Secretário, eu só solicito e sugiro que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pode nos encaminhar com mais brevidade possível. A Casa fará a análise e as correções devidas para que coloquemos em acordo a legislação. Então, pode ter essa certeza que, chegando à Casa, nós teremos urgência disso. Muito obrigado. Temos mais 2 minutos desta audiência. Esse é o tempo limite. Eu ainda tenho mais 3 vereadores inscritos e tenho várias perguntas dos visitantes. Quem sabe pedimos mais 10 minutos, 15 aí, presidente. Vossa Excelência, que sabe. Requerimento formulado pelo vereador Tito, coloco em votação para a prorrogação da audiência pública por mais 10 minutos. Eu tenho limite, vereadora Josete, da sessão. Então, o nosso limite por mais 10 minutos. Nós temos o tempo em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, prorrogado por mais 10 minutos a audiência. Vereador, secretário Vitor Pupo. Eu prometo ser breve nas minhas respostas agora. Ainda ao vereador Gora, com relação a déficit de servidores e pessoal. É verdade, existe o quadro de servidores da Prefeitura, é um quadro muito maduro, né? O que nos dá um impacto também na Previdência, em termos financeiros. Mas a Prefeitura tem chamado. A Prefeitura esse ano está chamando mais de 500 professores, os guardas, a Prefeitura também vai chamar. A Prefeitura deve abrir em breve concurso na Secretaria de Urbanismo com relação à fiscalização, que é uma preocupação bastante pertinente, mas nós temos que ter a consciência que o município não consegue repor, por incapacidade orçamentária e financeira, todos os quadros que vão se aposentando. Então, nós temos que ser inteligentes e saber usar os recursos humanos, onde nós mais precisamos, onde nós precisamos atender a população, e se utilizar de outras ferramentas, inclusive tecnológicas, como nós temos aí implementado ou tentado aos poucos implementar na Secretaria de Finanças, o autoagendamento. Vamos implementar o domicílio eletrônico do contribuinte, que também foi aprovado aqui na Câmara, fazendo com que o cidadão não precise tanto contar diretamente com a participação do servidor e que o serviço seja prestado. Então, precisa de inteligência também nessa gestão de pessoal. O município tem se preocupado com isso, mas tem contratado e também vai abrir concurso em algumas áreas necessárias para o município. Aí, finalmente, com relação à pergunta do presidente Serginho, já havia respondido a primeira da licença-prêmio. O ICMS, ele é rateado conforme critérios estabelecidos na lei, né? O município de Curitiba recebe o maior valor agregado à atividade de energia elétrica, a Copel. Então, nós temos, inclusive quando a conta de luz sobe, eu confesso que não fico tão triste, porque nós conseguimos aumentar um pouco a quota-parte do ICMS. Mas os critérios estão estabelecidos em lei e são dezenas de critérios. Tem critérios de ordem ambiental que podem ser revistos, e eu não diria que não é transparente o critério, mas diria que a gestão desse critério é muito complicada, né? Então, se Curitiba, com a estrutura que tem, sofre com a fiscalização, nós temos, sim, pessoas que são dedicadas a isso. As prefeituras menores também não têm a mínima estrutura, né? Mas nós precisamos fazer uma gestão política, sim, trazer essa preocupação aí para os deputados, para governador, enfim, mostrar que nós temos perdido aí muito com relação à quota-parte do ICMS. Então, passamos a palavra para o próximo bloco. Estão inscritos aqui os vereadores Tito Seglin, Sua Excelência o vereador Jair Marcelino
E, na sequência, Sua Excelência a vereadora Noemi Rocha. Com a palavra, então, Sua Excelência a vereadora. Obrigado. Meu assunto é bem rápido, para não tomar o tempo e visto o adiantado da hora. Secretário, consideração pelo senhor é muito grande, pela competência, pelo gesto, pelo modo de trabalhar, com transparência. Foi muito importante a tua explanação e, claro, eu lamento que algumas empresas estão saindo de Curitiba, como a Ambev e outras. Nós estamos perdendo uma empresa agora, que tem 350 funcionários. Está saindo de Curitiba, sabe para onde que está indo? Cidade de Piém. Imagine, Piém, a 100 quilômetros de Curitiba, vai ganhar uma empresa que tem 350 funcionários. E daí temos outras aí também, uma que está saindo de Curitiba, vai para a Fazenda Rio Grande, que tem 70 funcionários. E a linha verde que tem sido assim, criado dificuldade em termos de urbanismo para liberar, para ajudar, dar prazo, aquela coisa toda. Mas tudo bem. O assunto que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o senhor falou respeito restrito ao orçamento. Questão das emendas este ano, e eu tenho um espinho que está cravado aqui na minha garganta, que eu preciso tirar esse espinho, secretário. Está doendo. É uma emenda no valor de R$581 mil, que foi apresentada em novembro de 2016 e que não foi paga no ano passado, secretário. Então me diga o que foi feito com esse dinheiro, só para mim dizer para os moradores da rua lá, o Dair Pazelo, que precisam desse asfalto urgente, e foi feito através da eleição, não fui eu que escolhi, foram eles que escolheram. Só isso, parabéns para a secretaria, que está indo muito bem. Vereador Jairo. Obrigado, presidente. Secretário Pupi, eu tenho dado conhecimento aos vereadores desta casa, por ser membro do Conselho na URBS, de que quando a nova diretoria assumiu com uma dívida de 2,5 milhões por mês, um déficit de 2,5 milhões por mês, e que já está em 500 mil. A pergunta que eu faço: tem chance de zerar até o final do ano? Vereadora Noemi Rocha, ausente. Secretário Vitor Pupi. O vereador Tito Zeglin, a questão da emenda de 2016, eu preciso gestionar junto à secretaria, tanto a SGM como a secretaria, a SMOP, para verificar qual que é a questão, como é que está isso, né? Mas é interessante falar também que as emendas desse exercício de 2018 estão programadas. Então, como nós não temos contingenciamento nesse ano, nós devemos aos poucos ir, como já temos feito, tratando das emendas. O passado, realmente, a gente precisa ver como é que ficou essa questão, vou pedir para se dar um retorno com relação a isso. O vereador Jairo Marcelino, eu agradeço também a pergunta. É claro que é possível zerar. Se nós fizemos no município, por que não podemos zerar na URBS? No município nós tínhamos 2 bilhões e 200 milhões de déficit no ano, e conseguimos zerar o déficit. E a URBS tem 2,5 milhões. É claro que depende da gestão que o presidente vem fazendo, e passa por medidas aí, tanto de acréscimo de receita, como diminuição de despesa. Já conseguiu diminuir de uma forma significativa, né, esse déficit mensal. E é importante, a URBS também deve contar futuramente com alguma parte da receita do STAR. A URBS antes tinha a receita do STAR nos seus cofres, isso passou para o município e a URBS não recebe nenhum percentual. Com o novo sistema de STAR, que deve ser implementado futuramente, uma parte desse acréscimo deve ir para a URBS. É claro que o município também não pode prescindir desse recurso, mas essas medidas em que atribuem a competência da URBS para determinadas atividades faz com que ela tenha também o direito de receber a contrapartida e aí partir para um saneamento. Nós temos sempre que buscar o equilíbrio tanto da URBS como da Coab. É fundamental aí para o município, mas acredito que vamos chegar lá, sim. Obrigado, secretário. Só um fechamento, Petrucciello. só um rápido fechamento, vereador Tiago Ferro, obrigado por ter me dado a parte. Na verdade, mais uma vez, agradecer e parabenizar toda a equipe da Finanças, em especial o secretário Vitor Pupi. Tive que ficar pouco aqui hoje na sua explicação, administrando algumas situações
internas normal do parlamento, mas sei da sua competência, da sua equipe, e parabenizo mais uma vez pela estrutura do plano de recuperação, pela tua dedicação com a pasta, dos seus colegas, dos seus servidores, da sua equipe, que não tem medido esforços para atender os vereadores, atender a população de Curitiba. Eu acho que é uma pasta muito delicada, é uma pasta que necessita realmente toda a atenção e precisa de uma pessoa qualificada como Vossa Excelência, como o senhor, e a sua montagem da equipe demonstra isso. Colocando pessoas sérias, em lugares sérios, importantes. A gente sabe que é uma pasta, como eu disse, muito delicada, ela não vai agradar e não tem esse papel de fazer a função política, de agradar A ou B, ela tem que fazer o norte e o rumo da cidade, que é o destino que o prefeito Rafael Greca deu a incumbência a Vossa Excelência para reorganizar a engenharia financeira da nossa cidade. Parabéns, Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pia. Nós ainda temos algumas perguntas dos visitantes, mas precisamos encerrar a audiência. O secretário vai permanecer após o encerramento da sessão para responder essas perguntas dos visitantes. Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta breve ao secretário neste momento. Eu tenho 2 minutos para encerrar a audiência. A senhora não estava aqui na hora que... mas eu faço em 2 minutos. Ele não vai ter tempo para responder, a senhora tem a palavra. Ok. A senhora pode usar também o tempo depois do encerramento da sessão, o secretário vai permanecer aqui. Se ele não vai responder publicamente, eu faço a pergunta particularmente. Não, ele vai responder, ele vai permanecer aqui, mas nós temos um tempo regimental. Ok. Obrigado. Eu quero agradecer a toda... Eu não vou poder fazer a pergunta, é isso? A senhora vai poder fazer a pergunta na sequência após o encerramento da sessão. Quero agradecer à diretora de comissões, Jussana Marques, também aos servidores, Adroaldo Castanha, Cristina Fonseca, a Elis Bianca. A Comissão de Economia, esse ano, já recebeu 36 projetos, analisou 12 e 24 ainda permanecem em análise. Em razão de ter sido esgotado o tempo previsto, damos por encerrada a presente audiência pública, agradecemos a presença dos senhores, está encerrada a audiência pública. Reabrimos a sessão e, de imediato, eu passo a chamada dos vereadores. O secretário vai permanecer após a sessão. Só para a gente fazer o encerramento do tempo regimental e nós daremos continuidade. Chamada nominal. Vereador Bruno Pessutti fará a chamada dos senhores vereadores. Nós estamos com um problema no sistema. Vocês terão que responder nominalmente. Por gentileza, vereadores, a partir de agora nós faremos a chamada dos senhores vereadores. Verificação de quórum para a chamada. Vereador Bruno, por gentileza. Serginho do Posto. Presente. Tico Kuzma. Toninho da Farmácia. Toninho da Farmácia. Ausente. Bruno Pessutti, presente. Mauro Inácio, presente. Julieta Reis, presente. Cristiano Santos. Presente. Presente. Beto Moraes. Beto Moraes, ausente. Cacá Pereira. Presente. Presente. Colpani. Presente. Presente. Dona Lourdes. Presente. Doutor Volmir. Presente. Maria Letícia. Presente. Ezequias Barros. Presente. Presente. Fabiane Rosa. Presente. Presente. Felipe Braga Cortes. Presente. Giovanni Fernandes. Presente. Presente. Goura. Presente. Hélio Verbisky. Presente. Jairo Marcelino. Presente. Presente. Cátia Dietrich. Presente. Presente. Marcos Vieira. Presente. Maria Monfron. Presente.
Mauro Bobato. Presente. Presente. Mestre Pop. Presente. Noêmia Rocha. Você venha, por favor. Presente. Vamos fazer assim, tá? Oscalino do Povo. Presente. Estou respondendo a chamada. Osias Moraes. Presente. Presente. Paulo Rink. Presente. Fazendo a chamada nominal. Pierre Petruzello. Presente. Professor Euler. Presente. Professor Silberto. Presente. Presente. Professora Josete. Presente. Presente. Rogério Campos. Presente. Presente. Sabino Piccolo. Presente. Tiago Ferro. Presente. Presente. Tito Zeglin. Presente. Presente. Zezinho Sabará. Presente. Presente. Eu não fui chamado. Rechamando o Toninho da Farmácia. Ausente. Beto Moraes. Ausente. 36 presentes, senhor presidente. Presidente. Vereador Oscalino. Obrigado. Qual a palavra, vereador? Não, só reconsiderando aí a presença. Obrigado. Vereador Oscalino está presente, então nós temos quantos vereadores ausentes, vereador? Vereadores ausentes, Veto Moraes e vereador Toninho da Farmácia. 36 vereadores presentes, portanto, ninguém mais, em razão do tempo esgotado previsto, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 21 de maio, hora regimental. Portanto, os vereadores que tiverem interesse, nós abriremos as perguntas ao secretário para que ele, com toda a sua gentileza, está presente para responder aos vereadores. Não está dentro da audiência pública, porém, a gente agradece a disponibilidade do secretário Vitor Pupi em atender esta Câmara para alguns vereadores que tenham alguns questionamentos. Vereadora Noêmia Rocha. Com a palavra, vereadora Noêmia Rocha, já está esclarecido. As perguntas que foram transmitidas, tem algumas perguntas que foram enviadas pelos cidadãos que acompanham esta sessão. Aqui já foi. Foi respondido algum? Presidente, eu vou fazer a pergunta, então, publicamente. Bem breve, vereador, porque são várias que nós temos aqui. Não, é breve. Uma delas, eu só quero trazer publicidade a essa resposta, que eu achei bem interessante do secretário. A pergunta que eu fiz a ele é a desistência da prefeitura em relação ao processo do ICI. A pergunta se houve impacto nas finanças do município, se houve ganho ou perda, e aí eu acho que era interessante você dizer. Em relação a direitos humanos e cidadania, eu quero dizer bem, em relação quais medidas estão sendo colocadas na LDO em relação à drogadição e moradores em situação de rua, que na nossa leitura é muito pequeno o investimento, um dos mais baixos orçamentos em relação a esse programa. E se há previsão de aumento em 2019, considerando que teve um aumento de arrecadação aí já anunciado de 4,3 e aumento desse 59. Vereador, só um minutinho. Os vereadores que puderem permanecer nas bancadas, só para mantermos a ordem desta sessão, por gentileza. Inclusive, eu solicitei que fosse inscrita vereador, depois da comissão, mas e não pode foi continuar, inscrita. Perfeito, vereador. Né? Vamos mas, dar enfim, continuidade. outra em relação ao relatório do primeiro bimestre, que não está disponibilizado o segundo, quarta maior fonte de despesas empenhadas diz respeito a encargos especiais. Eu queria saber o que é esses encargos especiais, do que se trata. Muito obrigada. Eu tinha mais informações, mais solicitações, mais perguntas, mas, enfim, essas três já me resolvem. Perfeito. O vereador Tiago Ferro fará a leitura das perguntas que estão aqui, que foram enviadas ao secretário. Vereador, por gentileza. Prebianca Sigmuc, gastos com folha de pessoal no quadrimestre é 30%, não deveria ser de 33%? Porque o ISS de 2018 é menor que 2016. Se houve aumento de alíquota e a crise acabou em 2017. Faço uma ou faço todas? Irene Rodrigues, considerando o investimento de 44,88 com pessoal,
qual a projeção até o final do ano? Há uma projeção específica para o 4º quadrimestre? Irene também, qual é o montante da inadimplência do município e se há alguma medida do REFIC prevista para este ano? De 3 em 3, secretário. Perfeitamente. Começando pela vereadora Noêmia, a questão do ICI, houve um acordo entre o município e o ICI. Esse acordo consiste em reconhecimento de direitos e obrigações e também no encontro de contas. Esse encontro de contas, o município tinha um valor que ele entendia que o ICI devia, e o ICI entendia que prestou serviços que não foram pagos. O saldo desse valor com o ICI é em torno de 20 milhões de reais, que pode ser confirmado com a Secretaria de Tecnologia da cidade. Esse recurso, quando for pago, terá de ser pago pela sistemática do parcelamento e do leilão da dívida, porque é uma despesa de exercícios de 2016 e 2015, enfim. Mas esse acordo ainda aguarda homologação judicial. Então, enquanto não houver homologação judicial, nós estamos aguardando aí, nós não podemos avançar. Com relação ao orçamento para a parte de drogadição e moradores de rua, esse orçamento é gerenciado pela FAS. A FAS tem um orçamento bastante significativo na cidade. É o 3º orçamento da cidade. E a FAS conta com fundos, não só com recursos do Tesouro. Então, a FAS conta com o Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, e que existem verbas bastante significativas para a utilização. Acredito que essa gestão do orçamento da FAS, a pergunta poderia ser encaminhada para a FAS, mas existe uma previsão bastante significativa de recursos na parte de assistência social. Despesas de encargos sociais, em sua maior parte, 90%, se refere a serviços da dívida. Então, nós temos, por exemplo, e obrigações tributárias. O PASEP, que eu mencionei, que é um valor muito grande, ele está nos encargos especiais do município. Também a dívida que o município paga também vai para encargos especiais. Então, toda essa parte da dívida, ela corre por meio dessa dotação dos encargos especiais aí do município. Tá? Inclusive, a questão dos leilões, me parece, também os leilões que nós fazemos, nós pagamos por meio dos encargos especiais do município. Então, a dívida, serviço da dívida financeira do município. As perguntas do sindicato, Prebianca, a questão de 30% e 33%. De fato, pode parecer que seria 33%, porque 33% vezes 3 seria aproximadamente 100. Mas existem algumas divergências aí com relação a férias, a outras verbas. Existe também o 13º, que foi adiantado no ano passado. Então, existe alguma variação nesse sentido aí, e isso justifica os 30%. Obviamente, no final, chegaremos aos 100% de pagamento aí da folha de salário. O ISS, por que houve decréscimo do ISS? A crise, quisera eu, que já tivesse acabado, né? A crise não acabou, infelizmente, porque o setor de serviços é o último setor, historicamente, a se recuperar. Então, a indústria se recupera primeiro, enfim, mas o serviço, aquele dinheiro que o cidadão, vamos dizer assim, que sobra no orçamento da pessoa, demora para chegar ali na ponta. Então, os serviços ainda não se recuperaram, nós tivemos também algumas perdas. Nós perdemos, vale lembrar, a arrecadação do HSBC, que foi bastante significativa aí nos últimos anos, em torno de 80 milhões de reais, né? E nós não aumentamos as alíquotas, nós ajustamos alíquotas e planos de saúde que conseguiram na justiça decisões judiciais que praticamente desobrigavam aí a maior parte do pagamento do ISS. No restante, o município tem muito pouca margem para ajustar a alíquota, ao contrário do Estado, que sobe de 12% para 18%, rapidamente aí as alíquotas. Então, nós não subimos alíquotas de atividade e serviço, com exceção do plano de saúde, que foi, na verdade, um ajuste em razão das decisões judiciais que os planos conseguiram. As perguntas da Irene, a projeção do limite prudencial, não tenho aqui o dado, mas deve ficar certamente abaixo dos 50%, que é o nosso limite prévio na Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal. Estamos em 44%, estávamos em 46%. Vale lembrar também que o limite prudencial ele é um indicador, né? Não significa se tem ou não espaço, que, assim como aqui na Câmara ou como município, ele pode automaticamente completar
essa margem, né? Depende sempre, obviamente, de orçamento e fluxo de caixa. Com relação ao REFIC, nós não temos previsão de instituição de REFIC. Aliás, essa é uma pergunta que a vereadora, a professora Josete, havia feito na última audiência, e nós não temos previsão de estabelecer um REFIC. Nós queremos privilegiar e homenagear o bom pagador, aquele cidadão que paga os seus impostos em dia, independente de favores fiscais de qualquer esfera de governo. Obrigado. Wagner, está aí? Wagner? Não? Juliano? Não? Está aí, Juliano? Ótimo. Do Sismuc, em 2015... Em 2015, a Câmara conseguiu economizar e devolver dinheiro à Prefeitura. Em 2016, a Câmara economizou 32,9 milhões no início do ano, e em 2017 teve alguma economia? Qual foi o valor? Acho que essa pergunta, depois o presidente responde. Na sequência, Rejane? Não? Juliano também, aproveitando. Porque essa gestão está abrindo 39 novos contratos que irão gastar 169 milhões com OS e demais licitações, ao invés de abrir novos concursos e valorizar o servidor que está atuando e os demais servidores que aguardam o chamamento. E a última pergunta, ela não está identificada, então fica com essas duas perguntas, secretário. A pergunta das obras, né? Porque são 169 milhões. Eu acho pouco, na verdade, 169 milhões, considerando o tamanho de Curitiba. Curitiba tem um orçamento de 8 bilhões de reais e poderia investir muito mais na melhoria da cidade. Tem que recompor essa capacidade de investimento da cidade. E eu acho que não existe essa questão de uma coisa não tem a ver com a outra, privilegiar servidor versus obras, né? As coisas são independentes, as coisas caminham juntas, na verdade, porque sem o servidor, sequer existe a licitação, o edital, para fazer a obra. Então, essas atividades do servidor são fundamentais até para que esse dinheiro consiga chegar na ponta. A Prefeitura, de toda forma, ela tem chamado servidores. É claro que o ano passado foi um ano muito mais difícil, mas nós temos chamado os guardas, temos chamado os professores, devemos abrir concurso para a Secretaria do Urbanismo, enfim, mas de forma também responsável, dentro dos limites que nós podemos pagar. Com relação às economias da Câmara e Prefeitura, eu não tenho os valores, mas quero também dizer que, ao contrário de alguns anos em que o dinheiro da Câmara foi para a Prefeitura para pagar a despesa de pessoal, porque senão não haveria dinheiro para pagar o salário dos servidores, no ano passado, o dinheiro foi para a manutenção da cidade e nós pagamos os salários dos servidores com recursos do Poder Executivo em sua totalidade. Era isso. Só completar a informação do senhor Juliano, que no ano de 2017, a Câmara fez a devolução ao Executivo na ordem de 43 milhões, com mais as rentabilidades e aplicações financeiras, chegou em torno de 45 milhões. Esse foi o retorno que o Legislativo Municipal fez aos cofres do Executivo, em torno de 45 milhões gerados através de economias. É importante frisar que esta economicidade se deu ao fato de mudanças de revisões de contratos, investimentos, cancelamentos de empenhos. Então, chegou-se a esse montante. A resposta é 45 milhões. Encerraram as perguntas. Quero agradecer ao presidente Serginho Balaguer, também ao secretário Vitor Pupi, à diretora Aline. Muito obrigado. Quero agradecer a gentileza e a forma que o secretário Vitor Pupi tem se comportado frente a esta pasta e cumprimentar toda a sua equipe, já citados aqui no dia de hoje, para essa audiência, para trazer os números, esclarecer o orçamento e fazer essa prestação de contas de forma constitucional. Também agradecer ao Nilton Cordoni, em nome de todos os servidores e diretores desse Legislativo. Está encerrada a audiência.